Assista agora a AMA do dia 15 de janeiro de 2026 do Projeto Vitra. Então, muito boa noite mesmo, noite muito agradável, muito prazerosa, e é um prazer imenso, redobrado, nós voltarmos aqui. Nóbrega também chegou, um grande abraço, meu querido Nóbrega. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, e esta é a nossa primeira AMA deste ano de 2026. Eu quero começar esta AMA por dizer-vos o seguinte: o que se passa aqui no nosso grupo da Vitra, no nosso projeto Vitra, é exatamente a mesma coisa, portanto, uma amostra, é um reflexo, um espelho do que se passa no mundo cripto em geral. Ou seja, muita gente desistiu, vendeu, no prejuízo, muitos, no desespero, no medo, no pânico, muita gente acabou não acreditando mais que o mundo cripto ainda trouxesse uma valorização exponencial e uma valorização violenta. Então, muita gente vendeu. Então, não se espantem que sejamos poucos aqueles que ainda continuam acreditando no mundo cripto e, em especial, no nosso projeto Vitra. Então, não é nada de anormal, não é nada de irracional aquilo que se passa. Porque acreditem, meus queridos amigos, que o mundo cripto não é para amadores. O mundo cripto não é para curiosos. O mundo cripto não é para medrosos. O mundo cripto não é para indecisos. Porque a todos esses o mercado suga a sua liquidez. A todos esses o mercado cripto derruba e acaba drenando, portanto, os seus rendimentos e os seus criptoativos. Então, aquilo que se passa no projeto Vitra passa-se em todos os outros projetos do mundo cripto, seja aqui, seja na gringa. Também eu acompanho muita galera da gringa, grupos e redes sociais, e é exatamente o que se passa. Muita gente desacreditando do mundo cripto. Sobretudo depois de vermos, como vimos, o Bitcoin bater uma ATH em 126 mil dólares, certo? Muita gente gritando que era topo, que era topo, que era topo. Os mesmos que gritavam e que gritaram que era topo também em 77 mil, em 90 mil, em 101 mil, lembram-se? 113, 114 era topo, 124 mil, lembram-se? 124, 474 era topo. O Bitcoin já tinha atingido o seu topo. Na perspectiva desses. E 126, topo, era jurado e afirmado, garantido como um dogma absoluto para mais de 90%, mais de 95% dos investidores. Eu e alguns de vocês aqui junto comigo sempre fomos aqueles que acreditamos e continuamos a acreditar que 126 não é topo do Bitcoin. 126 está muito longe, muito aquém de ser topo do Bitcoin. E quero dizer-vos que não é fácil realmente. Só quem tem realmente uma formação, digamos, e uma informação muito privilegiada e muito fundamentada de como é que funcionam as ondas de Elliott no mundo cripto, como é que funcionam os ciclos. Aliás, ciclos de 4 anos não há mais, porque os ciclos se alicerçavam no halving e isto já não funciona mais dessa forma, ou seja, a valorização do Bitcoin já não funciona mais em cima do halving. E porquê? Porque uma MicroStrategy, ou seja, uma strategy do Michael Saylor, só num ano compra o equivalente
a 4 anos de mineração. Portanto, num ano, o mundo cripto minera, a blockchain, o Bitcoin minera cerca de 150 mil Bitcoins, o homem comprou mais de 600 mil. Então, o halving já não é mais o fundamento dos ciclos. O halving não é mais a valorização dos ciclos do Bitcoin. E quem continua pensando dessa forma acabou desistindo, perdendo dinheiro, vendendo porque pensou que este ciclo já chegou ao fim. Ou então vendeu ganhando pouco, acreditando piamente, convictamente, de que 126 mil foi topo. Não foi. Não foi, nem será, e vocês vão ver que não foi. E vão ver isto muito rapidamente. Agora estamos na fase em que depois da manipulação, eu sempre faço questão de repetir estas informações. Até porque há gente nova aqui na AMA e nem todos assistem às nossas AMAs, nem todos depois vão no nosso canal de YouTube. Eu faço sempre questão de repetir isto. Portanto, 126 mil não foi topo, está longe de o ser. E depois dos grandes players, nomeadamente JP Morgan, Morgan Stanley, Wall Street, derrubarem e manipularem o Bitcoin para 80.600 dólares, jogando o preço para baixo, tentando falir a strategy do Michael Saylor, que está assentado em cima de 600 e neste momento 680 mil bitcoins. Fizeram de tudo, ameaçando Stanley Morgan, que iam excluí-la do índice MSCI. Enfim, e com isso os acionistas seriam obrigados a vender as ações da empresa, as ações derreteram 50%, ou seja, fizeram de tudo para amedrontar e afugentar, enxutar, varrer do mercado todos os pequenos investidores. Claro, nós somos todos pequenos investidores. Nós não somos investidores, portanto, do porte de bilhões de dólares em investimento cripto, porque senão não estaríamos aqui, né? Somos pequeninos. Um dia seremos grandes, né? Então fizeram de tudo para afugentar e conseguiram. Portanto, ao derrubar o preço do Bitcoin por 80 mil dólares, conseguiram que muita gente, uns perdendo, outros não acreditando, outros tentando salvar alguma coisa, vendessem. Quando o preço bate nos 80 mil dólares, e há aqui uma informação que é muito importante, que eu disse isso, está documentado, eu disse isso em várias amas nossas e botei aqui no grupo. O preço médio de compra dos grandes players do Bitcoin é 82 mil dólares. Eu botei esse gráfico aqui, essa informação aqui objetiva. Então, eles nunca iriam deixar com que o preço do Bitcoin baixasse abaixo de 82 mil dólares. Vocês lembram-se disso? Eles que acompanham as nossas amas lembram-se disso. Então, quando eles jogaram o preço por 80 mil, foram-se posicionando através dos ETFs, comprando em pools de liquidez de OTC, ou seja, outing de account, ou seja, fora do book, para não provocar a valorização do Bitcoin, através de uma Binance, de uma Coinbase, vão comprando essas pools de liquidez, foram comprando aqueles holders antigos que tinham mais de 10 mil Bitcoins, compraram Bitcoins a 100 dólares, a 200 dólares, ficaram bilionários, então foram vendendo, esses grandes players foram comprando, e agora, e isso é que é importante agora, minha gente, isso é que é importante, vocês reterem este dado. Neste momento estamos bem pertinho, muito, muito pertinho de começar a assistir a uma explosão do preço do Bitcoin. E porquê? Porque os grandes players já se posicionaram, já compraram através dos ETFs, já compraram, quem queria vender esses grandes holders, antigos holders de 10 anos, de 7, 8 anos, compraram muito barato lá atrás, já venderam. E agora, portanto, vai haver um choque na oferta do Bitcoin. Ou seja, eu até vou colocar aqui uma informação de Bitwise que diz o quanto de demanda, ou seja, o quanto de procura que existe por Bitcoin e o quanto de Bitcoin é minerado anualmente. Então, esse choque
entre a oferta e a demanda vai acontecer inevitavelmente, inexoravelmente. Matematicamente esse choque vai acontecer. E vai acontecer muito em breve. Muito em breve. E com isso, como não conseguem mais fazer essas compras de milhares de Bitcoin, portanto, OTC, sem agredir o gráfico, vão ter que começar a comprar agredindo o gráfico. E nós, muito em breve, vamos começar a assistir, então, a explosões de valorização do Bitcoin. E digo-vos, quem teve a paciência, quem teve a resiliência, quem teve a inteligência emocional alicerçada, claro está, em informações credíveis como aquelas que eu aqui vos tento trazer, de alguma forma, as pessoas na posse dessas informações que souberam esperar, souberam segurar as suas criptomoedas, não falo só em Vitra, falo noutras criptomoedas, noutros projetos, que há projetos espetaculares também. Boas altcoins, excelentes altcoins. Vitra é uma delas. Vitra é a nossa gema, mas há outros projetos. Quem teve esta visão, esta perspicácia, esta inteligência de segurar, vai se dar muito bem a partir de agora. Claro que mais de 90, 95% já saíram do mercado. Desacreditando, desconfiando, com medo, no pânico, venderam. Quem segurou, como nós, acreditem, meus queridos, que eu não sou vendedor de cursos. Os mais antigos que estão comigo aqui há mais de 3 anos já me conhecem. Não sou vendedor de curso, não tenho essa intenção. Sou apenas um investidor e que trago comigo a responsabilidade de tocar este projeto junto com vocês. É o projeto da Vitra. Tem uma longa história, uma história muito bonita. De superação, de conquista, de luta. E estamos quase a começar a usufruir, portanto, daquilo que semeamos. Estamos quase a começar a colher. Então, quem realmente segurou, quem realmente não entregou o seu ouro na boca ávida, faminta das grandes baleias do Wall Street, vai ser muito feliz no mundo cripto. No mundo cripto. Não tenho dúvida sobre isto. Só para documentar um pouquinho aquilo que eu vos estou a dizer, eu vou colocar aqui, que eu achei muito interessante, esta informação da Bitwise. Vejam este gráfico aqui junto comigo, que é um gráfico muito simples, muito objetivo, e eu gosto de coisas simples e objetivas, não gosto muito de floreado, em que diz o seguinte, por exemplo, notem isto, no ano 2024, a demanda, ou seja, a procura por BTC por parte dos institucionais, em 2024 foi de 913 mil bitcoins. E só foram minerados 217 mil. Certo? Agora, no ano 2025, que terminou há 15 dias, a demanda, ou seja, a procura dos grandes players, dos institucionais, de uma BlackRock, de um Goldman Sachs, de uma Fidelity, de um JP Morgan, de um Morgan Stanley e tantos outros, a demanda no ano passado foi de 702 mil bitcoins. 702.052. 702.052 bitcoins. E foram minerados quantos? Foram minerados 165.881. E agora, em 2025, em 2026, perdão, 2026 estamos 15 dias, hoje é dia 15, né? A demanda já está em 30 mil bitcoins e só foram minerados 5.747. E agora vejam o seguinte, vejam cá para trás, que era justamente o contrário. A mineração superava, ou seja, a oferta, superava em muito a demanda. Por exemplo, em 2021, em 2022, em 2023, vamos pegar só 2023. Portanto, há 2 anos atrás. A demanda foi de 111 mil bitcoins e o total minerado foi de 337 mil,
494. Então, o que eu vos quero dizer é o seguinte: a demanda, ou seja, a procura, a compra, os interessados em comprar e aqueles que compram, é muito superior à oferta disponível, é muito superior à mineração. Então, isto vai provocar, aliás, já está a começar a acontecer essa valorização, não é por acaso, do Bitcoin, porque já está a começar a acontecer justamente aquilo que eu venho reportando várias vezes ao longo de semanas, meses, aqui nas nossas anas, que é, portanto, um choque na oferta. Ou seja, em linguagem simples, não há Bitcoin para todo o mundo. Claro que há, porque há, mas mais caro. As pessoas vão comprar cada vez mais caro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isto é muito simples, é a lei da oferta e da procura. Portanto, não havendo mercadoria suficiente, o que é que acontece ao preço? Necessariamente sobe. Isto é assim em qualquer ramo de negócio. No Bitcoin, no mundo cripto, não é diferente. Então, vai haver sim esse choque na oferta do Bitcoin. Vai haver. E não se admirem nos próximos dias, nas próximas semanas, de começarmos a ver o Bitcoin a dar assim umas esticadas de valorizar 10, 15, 20, 30% por dia. Não se admirem, porque esse vai ser o caminho natural a partir daqui. E digo-vos mais, eu estava a analisar aqui o fecho dos mercados, vou colocar isto aqui rapidamente para documentar um pouquinho o meu raciocínio também. Por exemplo, nós hoje fechamos o Bitcoin, eu tenho aqui o fecho 21 horas e 2 minutos, os mercados fecham às 21 horas aqui no Brasil, portanto 95.670, ou seja, o Bitcoin ontem bateu praticamente 98 mil dólares, bateu 97.924 mil. E tinha vindo de 80 mil, lembram-se? Ou seja, 80 mil já bateu ontem, podemos dizer, 98 mil, ou seja, 18 mil dólares em meia dúzia de dias. Então, a partir de agora, vai ser essa a toada. A partir de agora, vai ser essa a tendência de valorização do Bitcoin. E, por restamente, claro está, todo o mundo cripto. Então, não se admirem. E vocês e eu, portanto, nós todos merecemos isto. Nós merecemos. Já quem mereça somos nós. Porque fomos acreditando, fomos semeando, fomos nos posicionando. E digo, quem ainda não está bem posicionado em Vitra, em outras boas altcoins, a hora é agora, minha gente. Acreditem. Porque rapidamente não vão comprar nem Bitcoin, nem outras altcoins a este preço. Está ainda a preço de doação. E porquê? Como sabem, portanto, o Bitcoin é o rei das criptomoedas e ele é que define os rumos do mundo cripto, né? Vou colocar-vos aqui este gráfico que eu gosto muito dele, que é um gráfico no 4 horas do Bitcoin, em que nós vemos justamente isto. Eu coloquei este gráfico aqui várias vezes. O gráfico da Coinbase no 4 horas e, portanto, o Bitcoin estava tentando superar essa resistência de 94, 95 mil, que foi uma grande resistência, e foi o patamar que ostentou o Bitcoin antes da derrocada, antes da correção enorme que teve lá atrás. Então, 94 mil, 95 mil dólares foi uma resistência tenebrosa, poderosíssima, ao ponto de ter sido testada agora 8 vezes. 8 vezes. E só na 9ª vez é que o Bitcoin conseguiu finalmente superar esta resistência em 94 mil, 94, 95 mil. E, claro, para quem sabe um pouquinho disto, sabe que toda a resistência superada se transforma num poderoso suporte. E quanto mais forte era a resistência, mais forte vai ser esse suporte. Ou seja, nós agora estamos com o Bitcoin num suporte poderosíssimo também entre 94 e 95 mil. Então não se admirem agora, por exemplo, amanhã sexta-feira, os mercados ao fim de semana ficam sem muita movimentação, mas ainda pode acontecer umas surpresas. O Bitcoin, por exemplo, agora ir a 97, 98, recuar para 95, 96, ficar aqui acumulando aqui 2, 3 dias, para que na próxima semana nós tenhamos outros voos de valorização do Bitcoin. Então não se admirem
porque eu disse isso várias vezes, está escrito, está documentado, está gravado. O Bitcoin estava tentando superar essa resistência e buscando a sua VWAP mensal, disse isso várias vezes, em justamente, portanto, nesse patamar de 89, 90 mil dólares. Ele estava buscando essa VWAP mensal. Porque o ativo faz isso. O ativo pode subir o que subir, pode descer o que descer, sempre vai buscar as suas VWAPs. E porquê as suas VWAPs? Que são as médias ponderadas mensais, porque, portanto, a movimentação gráfica funciona por algoritmos, ou seja, os algoritmos AI, os algoritmos que vão fazendo as compras e vendas. Então, vão formando médias. Por isso é que a VWAP mensal, que estava em 89, 90 mil, superou a resistência dos 95 mil. E agora, qual é o próximo alvo do Bitcoin? Que isso é que é importante a gente ter este discernimento no nosso horizonte e na nossa mente. Qual é que é o próximo alvo agora? Superou a VWAP mensal, que estava em 89,90, superou essa resistência poderosíssima e agora o próximo alvo é a sua VWAP anual, que está em quanto? 101 mil, 102 mil dólares. Então, a próxima etapa do Bitcoin, digamos assim, a próxima meta, o próximo alvo, é buscar, sempre busca, repito, quer desça, quer suba, sempre busca essas linhas médias, medianas do ativo nas suas negociações. Portanto, é buscar agora a sua VWAP anual em 101, 102 mil dólares. Para logo de seguida ir buscar a sua MM200, que é um dos baluartes, digamos assim, da análise gráfica, que é a média móvel 200 semanas. E que está em quanto neste momento? Está em cerca de 105, 106 mil dólares. E o Bitcoin sempre vai buscar a sua MM200. Sempre. Quer suba muito, quer desça muito, sempre vai buscar. Então está devendo essa chegada na média móvel de 200 semanas. E vai chegar. Que é 105, 106 mil dólares. E a partir daí, acreditem, meus amigos, vai fazer aqui um pullbacks pequeno, 105, 106 mil, capaz de corrigir até 101, 102, para ir buscar outros patamares e buscar novas ATHs bem superiores a 126 mil dólares neste ciclo. Este ciclo ainda não acabou. Este ciclo pregou uma grande partida aos investidores, aos maus incautos, aos mais incautos, àqueles que não têm essa informação, àqueles que seguem de olhos fechados influencers, vendedores de cursos, youtubers. O Bitcoin pregou uma grande partida. Eu disse, a minha análise que está no YouTube, está gravada, está registrada, há 2, 3 dias atrás, se não me falhar a memória, acho que foi há 2, 3 dias, que tinha sido a maior armadilha de ursos e tinha sido a maior manipulação que já assistimos no mundo cripto. O que o JP Morgan fez e o Stanley Morgan reuniram-se numa mesa de negociação com os grandes players do Wall Street para tentar, num último suspiro, derrubar o mundo cripto, derrubar o Bitcoin e, sobretudo, ver de olho nos 680 mil Bitcoins do Michael Saylor. Tentaram de tudo. E por isso é que nós vimos aquelas correções abruptas, aquelas liquidações de 20 bilhões de dólares, quando estava em 126 mil dólares, e no dia 10 de outubro bateu de 126, corrigiu para 102 mil dólares. Com uma liquidação forçada no super alavancados de mais de 20 bilhões de dólares, num só dia, em 24 horas. Foi a maior liquidação da história do mundo cripto. Então, gente, foi a maior armadilha de urso. Muita gente caiu nela. Muita gente, mais de 90% caíram nela. Foi a maior manipulação do mercado. Agora, podemos... mas ainda não é o tempo disto. Só quando o Bitcoin superar os 126 mil, é que vocês vão ver assim, rapaz, o Luís, ele tem moral para falar, porque ele foi das poucas vozes que sempre disse que era manipulação do mercado, que era armadilha de ursos,
e que o Bitcoin não tinha atingido ainda a sua ATH em 126 mil dólares. Está muito longe. Bitcoin neste ciclo, acreditem que neste ano Bitcoin vai ficar bem acima de 200, 250 mil dólares, de 300 mil dólares. Não sou eu que o digo. Quem sou eu? É um CZ, dono da Binance, que fala justamente isso. É um Arthur Reis, que diz que o Bitcoin neste ciclo vai ficar acima de 500 mil dólares. Então, não sou eu que digo isto. Agora, nós que temos acesso a estas pessoas do mundo cripto, por exemplo, o Michael Saylor, não só porque são investidores do Bitcoin, se vão pensar assim, mas eles dizem isso porque eles têm bilhões de dólares. Não, não. Eles dizem isso e fundamentam. Michael Saylor, um Arthur Reis, um CZ da Binance. Por exemplo, o Elon Musk já disse que este ano vai entrar pesado em Bitcoin, no mundo cripto. Ele já o disse. E imaginem vocês agora, não havendo mais oferta de Bitcoin, daqueles grandes holders que vendiam fora do gráfico, vendiam através de uma Binance, de uma Coinbase, de uma Kraken, né? Agora eles têm que comprar, estes grandes players, têm que comprar agredindo o gráfico, ou seja, fazendo o preço explodir. Então, minha gente e gente amiga, acreditem que este ano vai ser um ano épico. Vos confesso que eu sabia que isto ia ser difícil, não pensei que, sinceramente, nem eu nem ninguém, que os meses de outubro, de novembro e de dezembro de 2025 fossem meses negativos no mundo cripto, no Bitcoin. Ninguém pensava isto. Alguém disse, mas eu sabia. Não, é mentira, é um mentiroso. É um desonesto intelectualmente. E porquê? Porque os últimos 10 anos, os meses de outubro, o chamado October, outubro, novembro e dezembro sempre foram meses de altas exponenciais do Bitcoin, altas de 30%, 40%, 50%. Os últimos 3 meses, se vocês forem analisar, eu já coloquei esse quadro aqui várias vezes, até vos disse na altura que se o Bitcoin o ano passado mantivesse as valorizações que teve nos últimos 10 anos, em outubro, novembro e dezembro, o Bitcoin ia para cima de 300 mil dólares. Não foi porque houve toda essa manipulação no mercado. Agora, quem é que ia sonhar? Quem é que ia imaginar? Quem é que ia descobrir lá atrás que um JP Morgan e um Stanley Morgan estavam reunidos para esta manipulação feroz do mercado? Ninguém. Ninguém. E quem disser que sabia é um mentiroso. Enfim, é um cara sem caráter. Porque ninguém imaginava. Agora, veio-se a descobrir essa manipulação depois dela feita. Veio-se a descobrir porque é que o Bitcoin caiu de 126 mil para 102 mil, depois a seguir colocaram no 80 mil, compraram tudo aquilo que queriam comprar, já estão posicionados, e agora as compras dos investidores e deles mesmos vão começar a ser agredindo o book, vão começar a ser, portanto, sangrando para cima o gráfico do Bitcoin. Vai começar a acontecer a valorização do Bitcoin. Então, aqueles que, como nós, soubemos esperar, aqueles que, como nós, não vendemos, tivemos a resiliência, a paciência, a inteligência emocional de segurar, acreditem, meus amigos, que vamos ser muito felizes este ano de 2026. E estou convencido que nesse primeiro trimestre, nós já vamos ver o Bitcoin e o mundo cripto em patamares que nós nunca acreditamos. Nós não, eu sempre acreditei, mas muita gente não acreditava. Muita gente acha que Bitcoin que já atingiu o topo em 126 e pronto, o ciclo já acabou e tal, e que vai haver bear market agora, enfim, que já não há bull run, e o bull run está diante dos nossos olhos. O bull run neste momento está diante dos nossos olhos. A alt season vai vir, claro que ela vai vir depois do Bitcoin começar a atingir suas novas máximas. A alt season vai vir até concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Eu estava aqui a ver hoje
Eu bati até aqui um print só para vocês verem como é que as coisas se alteram rapidamente no mundo cripto. Deixa eu colocar aqui. Vocês lembram-se que aqui há 2, 3 semanas o índice do medo da ganância estava em 10, medo extremo, lembram-se disso? 10, 12, 14, 15, 16, 20. Olhem em quanto é que está hoje às 21 horas e 6 minutos no CoinMarketCap. Está em 54, ou seja, já saiu do medo e já está a começar a entrar na ganância. Em poucas semanas. Em poucas semanas. Então vejam como o mundo cripto é volátil. Vejam como, portanto, a grande sardinhada já está a começar a chegar ao mundo cripto. O varejo, pequenos investidores. E só compram no topo. Só compram quando as altcoins e o Bitcoin está... portanto, o sentimento do mercado está na ganância ou na ganância extrema, é que eles compram. Bitcoin, por exemplo, a capitalização de mercado não chegava nem a 3 trilhões, já está em 3,2 trilhões. Bitcoin, a sua capitalização estava a 1,6 tri, já está a 1,9 tri. E a partir de agora é daqui para cima. Portanto, a tendência agora é de subida. A nível de alt-season, como vocês sabem, esta terceira janelinha aqui que diz índice de altcoins, eu já vos expliquei isso várias vezes, só estamos oficialmente numa alt-season quando este índice estiver aqui 75-100. Ou seja, quando 75%, ou seja, 75% das altcoins que estão no top 100 do CoinMarketCap estiverem a valorizar mais do que o Bitcoin. Aí estamos em alt-season, ainda estamos em 27. Mas houve um dia ou dois lá atrás em que este índice esteve em 70. Ou seja, havia ali 70 altcoins, no top 100, que estavam a valorizar-se mais do que o próprio Bitcoin. Mas alt-season verdadeiramente dita só acontece quando esse índice estiver a 75, 100. Então vejam que medo e ganância, rapidamente o mercado muda e apesar, é isso que eu escrevi também, apesar de todas essas vicissitudes bélicas, ou seja, portanto, da incursão dos Estados Unidos, da captura, melhor dizendo, do Nicolás Maduro dos Estados Unidos de forma rápida, cirúrgica, eficaz, agora face à insegurança, à instabilidade no Irã, mais de 2.000 mortos entre os manifestantes, tal. A internet, por exemplo, lá no Irã já não funciona, acho que há 4 ou 5 dias. As pessoas só se comunicam através dos satélites da Starlink do Elon Musk. E mais, as pessoas, o sistema bancário iraniano colapsou e o que está a servir para as pessoas enviarem, por exemplo, recursos financeiros são as stablecoins. Vocês sabiam disso? Então, gente, o mundo cripto é o futuro. O mundo cripto realmente está derrubando todo o sistema bancário tradicional. E o sistema bancário tradicional tudo fez para não ser derrubado, porque o sistema bancário tradicional, Wall Street, sabe que com o advento, com a adoção do mundo cripto, sobretudo das stablecoins, o sistema bancário vai colapsar, vai ruir, vai falir. Então eles tudo fizeram para derrubar o mundo cripto, para derrubar o Bitcoin. Não conseguiram e agora têm que juntar-se a nós, a nós do mundo cripto. E ao ponto de já vemos de forma irónica, de forma cínica, mas é necessidade a que manda, bancos que sempre foram contra o Bitcoin, grandes players como esse JP Morgan, o Stanley Morgan, oferecer aos seus clientes investimentos, aplicações em Bitcoin, sugerindo que aportem até 4% do seu portfólio. Então, já agora, deixa-me só documentar aqui esta informação que passei sobre o Irã. Olhem aqui, na Cryptopolitan.
Os iranianos estão se voltando para stablecoins em meio ao desmatamento do real, que é a moeda lá do Irã. Ou seja, o sistema financeiro iraniano colapsou e as stablecoins já estão a servir de moeda de pagamento e como forma de liquidação de transações nacionais e internacionais. Então, gente, o mundo cripto é isto. O Bitcoin é uma revolução já não tão silenciosa, digamos assim. E quem tem esta visão, quem tem este conhecimento, esta informação do potencial de valorização do mundo cripto, acreditem, meus senhores e minhas senhoras, que este ano vai ser muito feliz no mundo cripto. E vai ser muito feliz na nossa vida também. Eu não falo, vocês já perceberam que eu não falo muito sobre a Vitra em termos, porque enquanto o mundo cripto, eu sempre disse isto e mantenho, enquanto o mundo cripto, enquanto o Bitcoin não explodir de valorização, não vale a pena. Não vale a pena andarmos a investir em marketing, que vamos fazê-lo, não vale a pena andarmos a investir em listagens, em top sexes, que vamos fazê-lo, não vale a pena em estarmos a fazer isso porque é jogar dinheiro fora. E nós já temos tudo negociado, portanto, em termos de plataformas, de X, de grupos, de países asiáticos, de países árabes, para fazermos marketing na gringa do nosso projeto, da nossa Vitra, mas neste momento não vale a pena. Só quando vimos o Bitcoin valorizado acima dessa ATH dele, 126, 130, 140, 150, aí sim, vocês vão começar a ver esse índice aí que agora está em 54, que está na ganância extrema, 85, 90, aí sim vamos sim divulgar e vamos trazer muitos novos investidores através das ações que temos guardadas de forma estratégica para o seu devido tempo. Por isso é que eu sempre dou a ênfase, às vezes até sou criticado por isso, mas não estou nem aí. A estratégia é minha e a decisão é minha. Por isso é que sempre dou a ênfase ao Bitcoin em primeiro lugar, porque só no seguimento da valorização do Bitcoin, só quando as pessoas começarem a perceber que realmente o Bitcoin já está acima novamente de 126 mil, já está acima de 150 mil, já bateu 170, 180, 200 mil, aí sim é que vale a pena a gente investir forte e pesado para valorizar imensamente o nosso projeto. Até lá não vale a pena. Seria um hypezinho, os oportunistas venderiam em cima dos nossos investidores, não é? E não fazemos nada, e não teríamos feito nada. Seria uma estratégia errada. A estratégia correta da Vitra, que se mantém válida, vigente, e está pensada, vai ser executada após a valorização do mundo cripto. Quem não acreditar, como já não acreditaram, já saíram fora. Mas vai-me dar imenso prazer a mim e à nossa equipa, àqueles que conversam mais afincadamente comigo, vai dar muito prazer a nós depois, quando virmos Vitra acima de $1, ver aqueles que venderam, que não acreditaram no projeto, que não acreditaram no mundo cripto, que não acreditaram que o Bitcoin iria atingir novos patamares, novas ATHs. Vai nos dar muito prazer. E não só prazer, porque ninguém vive só de prazer. O prazer é bom, mas vive-se de dinheiro na conta ou nas carteiras. Neste momento, por exemplo, é claro, a gente vê nossas carteiras com uma desvalorização de 60%, 70%. Há quem portanto, fique em pânico. Eu não. Eu sei perfeitamente aquilo que está por vir. E não falo só em Vitra, falo em outros projetos. Como sabem, estou aportado em vários projetos. Vitra, é claro que é a nossa gema, né? É a nossa filha, é a nossa cria, mas estou aportado em outros projetos também. E neste momento as nossas carteiras estão desvalorizadas em 50%, 60%, 70%. Muita gente não aguenta. Muita gente não aguenta esta desgraça, digamos assim, esta negatividade. Este prejuízo. Há pessoas que não aguentam, né? Porque uns não aguentam porque deram um passo maior do que a perna, investiram aquilo que não podiam, são obrigados a vender, outros não aguentam porque não acreditam, porque não confiam, não têm as informações que lhes permita esperar o tempo que for necessário.
acreditem, meus amigos, meus queridos, que não vai ser necessário esperar muito mais tempo, não. As coisas vão começar a acontecer, já estão a começar a acontecer. Quem achava que o Bitcoin iria derreter, que a seguir aos 80 mil ia para 40 mil, ia para 50 mil, ia para 60 mil, não, eu sempre disse isso aqui no grupo, gente, os grandes players, o preço médio deles de compra é 82 mil dólares. Eu disse e documentei, está documentado. Portanto, coloquei aqui no grupo e nas minhas análises, está documentado e está gravado. O preço médio de compra deles é 82 dólares, então eles nunca iriam deixar o Bitcoin de ser abaixo de 80 mil, 81. E quando ele bateu 80.600, não sei se vocês repararam que nos minutos seguintes ele rapidamente subiu. 83.400. Ou seja, há um colchão de compra ali, há uma barreira ali, um concreto muito forte por conta dos institucionais que não deixam o preço cair abaixo do preço de compra deles. Espantaram a sardinhada do mercado, afoguentaram, assustaram, manipularam e agora está na altura de nós caladinhos, nós investidores caladinhos, pelas beiradas, né, ir surfando esta onda de valorização que eles mesmos agora vão provocar. Eles mesmos agora, os grandes players agora, vão começar a deixar o preço fluir. Porque agora não tem mais como, já se posicionaram e agora eles querem a valorização do mundo cripto. Então é isso que vai acontecer. É claro que pelo meio disto tudo há algumas instabilidades, que é normal. O mercado de cripto não é lua, como muitos youtubers apregoam, não é de forma nenhuma. O mercado de cripto funciona em ondas de valorização, faz uns pullback, tem umas resistências, supera, às vezes bate nessas resistências uma, duas. Olha, por exemplo, esta, 94, 95 mil dólares, bateu 8 vezes lá, só conseguiu superar na 9ª vez. Portanto, é claro que há umas intermitências aí pelo meio, há aí umas questões políticas também muito bravas, por exemplo, essa questão aí do Donald Trump agora, na Groenlândia, né? Enfim, ele já disse que a Groenlândia vai ser americana, quer queiram ou não, ou vai comprar, e se for preciso usar a força, usa a força. Ou seja, o Donald Trump, de alguma forma, ele voltou um pouquinho aos anos 80, ao tempo do Ronald Reagan, ao tempo da força da América. Agora a diplomacia não vale mais nada, os acordos bilaterais, multilaterais não valem mais nada, é a força do mais forte. Portanto, ele já deixou isso bem claro. Ele tem poderio militar para isso, tem poderio económico para isso e vai tornar a América forte de novo. Claro que às vezes as pessoas se chocam, né? Então, mas ele vai invadir agora a Groenlândia. Ele foi lá foi na Venezuela e capturou o homem lá, mas aí era por questões não só de petróleo. Vejam só a inteligência do homem. É meio doido, mas mais doido é quem o acha doido. Com o petróleo da Venezuela, ele vai conseguir estabilizar só nos Estados Unidos. Vai baixar os preços da gasolina e vai controlar a inflação, e com isto a liquidez que vai vir, injeção trilionária de dólares na economia americana, com a inflação controlada através do controle do preço da gasolina, o homem dá ponto sem nó. Então as pessoas, ele é um pouco às vezes agressivo na sua postura, né? Mas os objetivos dele são muito claros. E mais, e não se esqueçam, isto aqui entre nós é um desabafo agora, por exemplo, a Europa se construiu à base de guerras, à base de conquistas de terrenos. Eu estou convencido, os países foram se formando ao ritmo, ao sabor da força das maiores potências da época, isto desde os romanos, não é? Portanto, a civilização humana é assim, a espécie humana é assim, é a lei do mais forte. E só que nós não estávamos habituados a isto agora nos últimos 20, 30 anos. Acordos disto, acordos daquilo, a ONU, a OTAN, isto tudo já não vale mais nada. O Trump, num ano
menos de um ano de mandato, como eu posso dia 20, né? Falta 5 dias, em menos de um ano o homem já traçou rumos muito diferentes para as economias e para a política mundial. Portanto, é a diplomacia dos canhões, é a diplomacia dos mísseis, é a diplomacia da ameaça, enfim. O que ele fez no Irã, que eu apoio, achei muito bom, porque o Irã não pode ter a bomba nuclear. Chegou lá, uma bomba especial, que só eles é que tem, e perfurou uma montanha de 80 metros e destruiu tudo lá, o arsenal nuclear dos homens. Então, as coisas mudaram ao ponto, e agora, reportando isto no mundo cripto, o que ele está a fazer pelo mundo cripto, o Trump, antecipou uns 4, 5 anos a evolução do mundo cripto. O que ele está a fazer com esta Genius Act, Clarity Act, que era para ser votado hoje no Senado, já vou falar sobre isso também, não foi por falta de acordo porque é uma lei que será aprovada de forma bipartidária entre os democratas e os republicanos. O que o homem já fez com a Genius Act, com a aprovação, com a mudança do presidente da SEC, enfim, colocando lá um homem que é a favor das criptomoedas, vai colocar o presidente do FED agora, dizem que é o Assad, que é outro que é a favor de redução drástica das taxas de juros. O homem já fez mais em menos de um ano do que nos últimos 10 anos os outros presidentes americanos fizeram pelo mundo cripto. Então, e pelos mercados financeiros. É claro que isso gera às vezes alguma instabilidade, mas acredita que depois de assentar essa poeira toda, vocês vão ver a América rica como nunca antes foi, vocês vão ver a América reconhecida no mundo todo como nunca antes foi, e vocês vão ver o mundo cripto em patamares com Bitcoin acima de $1 milhão, com essas altcoins valorizando 10, 20, 30, 40, 100 vezes, 500 vezes, nossa vida valorizando no mínimo 100 vezes, de um centavo até $1 no mínimo, e tudo isso graças a este homem. É um pouco maluco às vezes, mas eu, como investidor do mundo cripto, eu só agradeço à maluquice dele, porque essa maluquice dele nos traz muitos benefícios a nível do mundo cripto. Hoje, por exemplo, ia ser votada a Clarity Act, que é uma lei de regulamentação da Genius Act. Havia um acordo, olha, vejam a importância disto no mundo cripto. Havia um acordo já, um projeto de lei já para ser aprovado hoje entre democratas e republicanos. Só que, entretanto, os bancos, a lei não foi aprovada por quê? Porque os bancos, nomeadamente sempre o JP Morgan e sempre o Stanley Morgan, que são os maiores bancos americanos, e o Bank of America, eles queriam proibir que portanto, as stablecoins pagassem dividendos, ou seja, pagassem juros anuais. E porquê? Porque se isso for aprovado, é a morte dos bancos. Ou seja, ninguém vai ter interesse em depositar dinheiro num banco que paga, por exemplo, vamos supor, 1,5% ao ano, 2% ao ano, com uma inflação de 2,7% na América, se uma stablecoin paga 4, 4,5%, 5% ao ano de juro. Então seria a morte precoce dos bancos. Os bancos fizeram um grande lobby para que essa aprovação de permitir que as stablecoins pagassem, portanto, rendimentos, fosse aprovada. Com isso, a Coinbase, que foi uma das grandes promotoras dessa Clarity Act, é uma das grandes defensoras do mundo cripto, declarou que não apoiava mais essa lei, retirou o seu apoio e, com isso, portanto, no Senado fizeram um compasso de espera, já que não houve acordo, não foi à votação a lei, porque o escopo essencial é este, que as stablecoins, os bancos não querem que elas paguem dividendos aos seus usuários, né? O STT, o STC, os bancos americanos não querem que nos Estados Unidos essas stablecoins, essas emissoras, uma Tether da vida, pague dividendos, pague juros aos detentores de stablecoins, porque isso será a morte dos bancos tradicionais, bancos financeiros tradicionais.
é essa guerra que está neste momento em cima da mesa. É claro que isto tudo acaba por beliscar um pouquinho o Bitcoin, né? Já podia ter subido mais, com isso tudo fica meio instável, mas depois da poeira baixar, estou convencido que ainda este mês vamos ter grandes alegrias. O André Paris disse, à hora Cuba vai secar também sem petróleo. É, exatamente. Aliás, o grande objetivo de Trump, eu vos confesso, se quiserem depois até a gente acaba aqui a ama sobre o mundo cripto e podemos até bater aqui um papo sobre geopolítica, que eu gosto muito. Vou só dizer-vos isto, só para que fique registrado. O grande objetivo de Trump com esta estratégia toda dele é derrubar o regime de Cuba. Porque, não sei se sabem, Cuba é que, portanto, era o grande mentor até da própria Venezuela. Só para terem uma ideia, acho que muitos de vocês sabem disso, os próprios guardas pessoais do Nicolás Maduro eram cubanos. Mais do que guardas, eram espiões a favor do regime de Cuba, porque Cuba dependia do petróleo venezuelano. Recebia o petróleo venezuelano e, em troca, dava assistência, inteligência ao governo de Chávez, do Hugo Chávez, né, que morreu, e depois Maduro agora. Então, Cuba é o grande mentor, e Cuba, através deste processo, digamos assim, de limpeza do narcotráfico em Venezuela, na Venezuela, e esperemos que dê tudo certo, esperemos que realmente que tenha resultados, Cuba acaba por cair também. E a seguir a Cuba não será só Cuba. Será Cuba, será México, será Colômbia, o Petro já está tremendo de medo, e será mais alguém, que eu não vou dizer aqui. Vocês me entendem. Então todos estes países estão relacionados, fazem parte de um grande esquema económico, socialista, comunista da América do Sul. E os Estados Unidos, e sobretudo, e não é só porque era comunista ou socialista, é sobretudo por causa da influência da China na América do Sul. A China estava dominando por completo o sul da América, né? A China estava dominando por completo, China e Rússia, mas sobretudo a China. E os Estados Unidos, no tempo de Biden, até compactuavam, né, desse esquema todo, porque eram todos camaradas. No tempo de Trump, a coisa é um pouquinho diferente. Então, por isso é que estamos a assistir a essas grandes mudanças da geopolítica mundial. É por isso. Exatamente, Santana. Eu ouvi falar em 42 soldados. Sim. Foram cerca de 42 da guarda pessoal dele, e desses 42, 32 eram cubanos. Exatamente isso. Então, nós estamos vivendo e estamos tendo o privilégio de vivenciar o fim, era isso que eu queria que ficasse registrado nesta AMA. Estamos tendo o privilégio único de vivenciar o fim de um sistema capitalista assente nos bancos tradicionais, sobretudo na economia americana, e ao nascimento da Web3, ao nascimento do mundo cripto, uma nova economia de redes, porque uma Solana mais não é do que uma rede, as blockchains, Ethereum, Bitcoin, Vitra, somos todos redes. Então, o novo capitalismo é assente em economia da rede, ao contrário de ser assente em sistemas bancários, onde nós depositávamos o nosso dinheiro, recebíamos, por exemplo, uma taxinha de juros de 2%, e o nosso dinheiro era emprestado ao nosso vizinho, que pagava 5%, 6%. Esse sistema faliu, está falido. Estados Unidos, os bancos americanos já perceberam isto, e têm que se converter, digamos assim, à força, goela abaixo, têm que se converter ao mundo cripto, porque onde não há intermediários, onde há descentralização, onde cada um de nós vira banqueiro. Por exemplo, se nós pegarmos em criptomoedas nossas e depositarmos numa Binance, numa Aave ou outras DeFi, o nosso dinheiro é emprestado e nós recebemos juro. E quem toma o nosso dinheiro de empréstimo vai pagar uma taxa. Então, nós podemos ser banqueiros, ou seja, não precisamos mais dos bancos.
do sistema bancário tradicional. Então estamos a assistir de forma inequívoca a toda essa derrocada desse sistema tradicional financeiro, muitas vezes corrupto, né? E à construção de uma economia de redes baseada na Web3, na descentralização, nas blockchains e na IA, sobretudo na IA, na inteligência artificial. E a guerra toda, neste momento, geopolítica, não é por conta de território, é por conta dos insumos, dos minérios que servem de base à fabricação e à depuração do petróleo do século XXI. E que é o quê? Os semicondutores, que alimentam a IA e os data centers. Portanto, por isso as terras raras, por isso o nióbio, por isso o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia, o interesse dos Estados Unidos aqui no Brasil, dos acordos que foram feitos, que a gente não sabe que tipo de acordos foram feitos, mas fala-se em terras raras aqui no Brasil, enfim. O petróleo desse século são semicondutores que geram IA e que, portanto, geram e que mineram Bitcoin. São semicondutores de energia. É o petróleo do século XXI. Portanto, o petróleo, a energia fóssil já foi realmente os petrodólares, inclusivamente os próprios países árabes. A Arábia Saudita está a investir bilhões de dólares na construção de data centers de IA, de inteligência artificial, porque já perceberam que têm que migrar do sistema arcaico e ultrapassado do petróleo, que já deu. Portanto, agora a nova fase desse capitalismo é um capitalismo de redes, não é? Sem intermediários, descentralizado e através de IA. E depois eu pergunto a vocês, e onde é que circulam, por exemplo, os agentes autónomos de IA? Há agentes autónomos de IA que já gerem redes de hotéis, que já gerem negócios, compram, vendem tokens, tudo através de IA. Onde é que eles rodam? Nas blockchains, nas redes. Por isso é que, por exemplo, uma Apple vale cerca de 4 trilhões de capitalização de mercado, não é porque vende o seu iPhone, é porque tem uma rede que lhe subjaz, está subjacente, que é o seu sistema de iOS. Por isso é que uma Meta vale não sei quantos trilhões, por isso é que uma Nvidia vale mais de 5 trilhões, por isso é que um Google vale mais de 4 trilhões. Porquê? Porque são redes, têm usuários e têm, portanto, a circulação de dados e de riqueza nas suas redes. Por isso é que valem trilhões. E tudo isso faz através de semicondutores. E os semicondutores precisam desses minérios que estão em países como a Groenlândia, como o Brasil, como a Venezuela. Daí essa guerra entre China e Estados Unidos, sobretudo. É por isso. Não é porque os Estados Unidos pretendem mais de um território, mais um... Não. Porque os Estados Unidos já perceberam que ou têm autonomia e têm o fornecimento desses insumos para alavancarem o desenvolvimento da sua IA, ou vão perder para a China. Então a guerra é por aí. Não tem outro motivo. É isso aí. E tudo o resto é poeira. Acreditem que tudo o resto é poeira. E em relação ao Bitcoin, dizer-vos então que vocês vão assistir agora rapidamente ele a superar 97, 98 mil, vai bater a sua VWAP anual em 101, 102 mil, vai fazer um pullbackzinho, depois vai bater a sua MM200 em 105, 106 mil, e a partir daí vai ser só pancada para cima de valorização. Vai superar rapidamente a sua ATH nos 126 mil e mais, repetindo, e que isso fica aqui bem patente, repetindo, e mais, vamos assistir agora, muito em breve, a grandes velas de valorização do Bitcoin. Grandes velas de valorização. Porquê? Porque o book, os gráficos vão começar a ser ofendidos cada compra, ou seja, quem tinha que vender a OTC já vendeu, quem estava atrás de comprar os grandes players em OTC fora do book já comprou, agora a festa vai começar a partir de agora. A festa vai começar a partir de agora. Portanto, vistam encomendem já o seu smoking, um bom smoking,
porque a festa vai começar a partir de agora. E espero que o Dalban, nomeadamente o meu querido Dalban, já tenha comprado o seu smoker para se juntar a nós nessa grande festa da vida. Era isso que eu vos queria dizer. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade ainda. Se não, eu encerro aqui a gravação da AMA, senão fica muito extensa. Já vamos com mais de 1 hora. E se quiserem até a nível geopolítico, ou a nível mesmo do mundo cripto, podemos continuar aqui a bater um papo aqui de forma mais informal, digamos assim. Está certo? Então eu encerro esta AMA por aqui e se quiserem podemos ainda trocar uma ideia aqui no grupo ou aqui no canal, mas já não fazendo parte da AMA oficial.